Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre as seis maiores causas de malha fiscal de imposto de renda, chamada também de malha fina ou de terror dos contribuintes. Afinal, só quem já recebeu uma cartinha da Receita de notificação de infração fiscal sabe o quanto isso é complexo, o quanto isso é aterrorizante. Então vamos começar aí. O sexto maior motivo de malha fiscal, a gente tem o que? Atualização indevida de bens móveis e imóveis na declaração. Esse é o número 6. E o que isso quer dizer? As pessoas muitas vezes compram apartamentos, compram casas, compram veículos e tem aquela vontade louca de ano após ano, por exemplo, no caso de um imóvel, atualizar esse valor em função do próprio valor de mercado. Isso não pode ser feito, tá? Existem alguns casos muito específicos em que você pode atualizar o valor de um bem imóvel, por exemplo, e um desses casos é de gasto com reforma. Então você tem que guardar todas as notas fiscais bonitinho e aí sim você pode atualizar o valor de um ano para o outro, refletindo o valor dos gastos da reforma. Fora isso, independente da flutuação de mercado, é o mesmo valor de compra que você deixa na declaração. Veículos, então, menos, né? Porque veículo normalmente, 99,9% dos casos, o veículo só diminui de valor, ele nunca aumenta, a não ser, por exemplo, em casos de carros como é que é o nome que se dá? Carros de coleção, de colecionador, que podem aumentar, mas isso é um caso muito específico. Então, segundo motivo de mais malhas fiscais que nós temos notícias é o que? Venda de bens. E eu vou falar só de bens imóveis, tá? Venda de bens imóveis sem o respectivo GCAP. O que é GCAP? Ganho de capital, uma declaração que você tem que fazer para a Receita Federal na venda de qualquer bem. Muitas pessoas acham que só o GCAP origina a necessidade, muitas pessoas acham que só a venda de imóveis origina a necessidade de GCAP, mas não é isso. É qualquer bem vendido no valor superior ao valor de compra. Então até um veículo, cotas de capital social de uma empresa, imóveis, ações, títulos, o que seja. Tudo que você comprou por 1 e vendeu por 2, você tem que fazer GCAP para saber se tem ganho de capital. E qual é o grande problema? O GCAP tem que ser feito o quê? Até o último dia do mês seguinte ao negócio comercial que você fez com aquele bem. Muita gente sequer conhece o GCAP. E o GCAP se comunica diretamente com o sistema da Receita, diretamente com o sistema da declaração de imposto de renda, e ele faz os cruzamentos primários de dados, tanto do valor do bem quanto de quem adquiriu esse bem. Daí a importância de fazer essa declaração, porque você que vendeu e não fez GCAP pode cair em malha fiscal, e também a pessoa que comprou pode também cair em malha fiscal. O GCAP é muito importante, tá? Fica a dica. É o nosso quarto a gente tá quarto motivo de malha fiscal, ausência de declaração de ganhos, né? De ganho de capital em compra e venda de ações, de títulos em geral, ações de Ibovespa, títulos de fundos de investimento imobiliário, mesma tônica do negócio. Tudo que você comprou por 1 e vendeu por 2, por exemplo, isso gera um ganho de capital. Existem motivos, existem isenções sobre isso. Eu não vou tecer comentários aqui agora, mas se você for no meu canal aí, você vai achar um vídeo específico sobre isso. Enfim, acho que muita gente entra no mercado de bolsa de valores, até porque hoje é muito fácil de você fazer compra e venda, o day trade, o swing trade, e simplesmente ignora compra e venda de ação com lucro e esquece que as corretoras em geral elas fazem uma dedução de imposto de renda, que é a dedução dedo duro, como a gente chama. Isso vai tudo para a base da Receita Federal, só esperando você declarar bonitinho lá no momento da sua declaração de imposto de renda. Então, se você quer se aventurar no mercado de capital, mercado de venda de ações, se informe como fazer as declarações de ganho de capital. Você tem que ter o máximo de controle das operações para pagar o imposto. Tem um DARF, um código específico, tem um vídeo meu sobre isso também, para você pagar o imposto e não ficar com problemas com a Receita Federal. Então a gente vai para o nosso terceiro motivo de malha fiscal: dependente.
dependente, eu vou falar de rendimentos recebidos de dependente. Muita gente coloca dependente, existem vários tipos de dependente. Você pode, o papai, a mamãe, o filho, né, até certa idade, o cônjuge ou a cônjuge, a esposa, o companheiro. Só que às vezes isso você tem um ganho, né, botando dependente, diminui proporcionalmente o valor que você paga de imposto de renda. Entretanto, se você coloca alguém como dependente da sua declaração, você precisa também declarar tudo que essa pessoa tem, que ela adquiriu, e tudo que ela recebeu ao longo do ano. Então, por exemplo, você coloca seu filho universitário como dependente e seu filho universitário ganhou uma bolsa de estudo ou trabalha em algum local e ganhou salário. Se ele é seu dependente, você também precisa declarar os ganhos dele. E isso acresce, isso agrega o seu valor de imposto a pagar. E aí muita gente fica em malha fiscal porque simplesmente esquece de declarar os ganhos dos dependentes. Atenção na dica do Dudu, hein? Segundo maior hit de malha fina, e aí é o meu trabalho do dia a dia, né? São meus alertas, são meus vídeos, são meus tutoriais. Rapaz, mais de 10 anos, ganho em ação judicial. Antigamente as pessoas simplesmente ignoravam os valores recebidos numa ação civil, federal, trabalhista, não declaravam nada. O próprio advogado falava assim, olha, não declara não, porque eu não preciso emitir nota se você não declarar. Acabou isso. Se você teve imposto de renda retido na fonte no processo, então, meu amigo, minha amiga, aí sim que você precisa declarar. A Receita está sabendo de tudo. Na medida que o imposto de renda é recolhido na fonte no processo, já vai tudo para o sistema da Receita. Ela sabe quando você recebeu, só esperando a sua declaração. E aqui é um mundo vasto de problemas e adversidade. Sugiro que você vá na minha página edulemos.com.br/imposto em processo. Lá tem muita informação sobre isso, mas fica atento, hein? É um terrorismo ficar com um problema na Receita Federal desse tipo. Agora a gente vai para primeiro hit de malha fiscal: deduções. Gastos dedutíveis da declaração do imposto de renda são os dois principais, são despesas médicas, que é ilimitada atualmente. Se você gastou 500 milhões de reais com despesa médica, você vai poder deduzir 500 milhões de reais na sua declaração de imposto de renda. E tem o gasto com educação. Esse sim tem um limite de valor, tá? E por que esse é o hit número 1? Posso até jogar fora meu papelzinho, acabou. Por que esse é o hit número 1 de malha fiscal? Existem muitos problemas da informação do próprio médico, a informação da própria escola que recebeu o teu valor. No médico ainda a questão é mais complexa porque tem declarações acessórias, DMED, que ele tem que dizer e às vezes erra o CPF, erra o valor que recebeu, às vezes simplesmente ignora mesmo, não declara. Isso tudo que é feito nessas declarações da DMED vai lá para o sistema da Receita Federal com o seu CPF, com o valor que o médico declarou, o plano de saúde declarou que você pagou no ano, só esperando você declarar e fazer o cruzamento primário. Muitas vezes tem problema. Fora que existe uma análise secundária do próprio sistema, que pega um CPF específico e olha lá para trás e fala, olha, esse cara está declarando muita despesa médica além da normalidade. Vamos pedir o quê? Comprovação documental. Então você tem várias travas do sistema, porque óbvio, né? A Receita quer dinheiro e você está querendo pagar menos. Então fica esse cabo de guerra entre você e a Receita Federal. No fim de tudo, guarde tudo ao longo do ano para poder se assegurar que tem tudo comprovado e assista os vídeos do Dudu, que está tudo muito explicado. Manda mensagem lá em edulemos.com.br, sugere novos assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau.